Fala, sou o Bruneca Maverick do Mengão na voz e hoje tô trazendo um videozinho interessante. Arrascaeta chegou no seu 15º gol. Que jogo sensacional do Pedro. E amigo, o Palmeiras tá reclamando da arbitragem, Então vamos direto pro vídeo, não sem mais delongas, porque quarta-feira já tem Racing e eu quero saber o que os jornalistas estão falando da atuação maravilhosa do Mengão hoje. Aquela dupla Arrascaeta e Pedro. Amigo, e ó, não se esquece de se inscrever e curtir o canal, deixar o seu like, porque ajuda muito a gente aqui para trazer mais vídeos. Então vamos embora pro vídeo e prestar bem atenção. Então acho que o jogo entrega, mas infelizmente mais um jogo contaminado pela arbitragem. Começaram eles. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então, o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores... E a dupla do Arrasca e Pedro, com todo respeito, foi bem melhor. Porque o Flaco ficou apagadinho. Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, né? Então foi um jogo num nível muito alto. Sim. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo. E mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, porque Claro. tem o lance do início do jogo. Vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também. Não falei, o Flaco estava bem abaixo. Realmente também senti isso aí. Só que quando você fala do Pedro, e eu sinto que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal. Como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisas pelo lado do Palmeiras também, Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem, hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, então quando você pergunta para a Mari sobre peça, já vou falar do Pedro, né, assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores que eles podem se cruzar, uma carga de tensão e um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom. O Palmeiras, a meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura. O Flamengo não consegue. O Palmeiras impede o Flamengo de jogar. O Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante. A bola não chegava, só numa esticada do Rossi. E aí, muita qualidade, sim, do Pedro e depois do Arrascaeta. Depois do Arrascaeta e o Pedro. De bola, que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais. Então acho que tem bastante coisa. Sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele. E tô gostando muito dessa relação. Deixa esse pause aqui, inclusive, para você trazer um comentário. Realmente, o Pedro foi o melhor jogador da partida? Para mim, foi, irmão. Roubada de bola, assistência e gol completíssimo. Né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Inclusive, tem que jogar a bola. O time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Dedica, então, acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional. Nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro pelo que ele não vem entregando, começa a entregar. Agora, me surpreende também como o Flamengo tem que se reinventar dentro do jogo, que é uma dificuldade de Felipe Luiz, ele já teve problemas com isso na temporada, e um segundo tempo muito interessante, porque a gente vira o intervalo e nosso Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo, tem mérito também de um Flamengo que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. Botafogo é bairro. Para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola. Você tocou num ponto importante até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite.
o Flamengo em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. E a gente tem vários exemplos, um exemplo clássico é aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade, já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né? No 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessar seu melhor momento na temporada. E um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo. O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quero fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar... E aproveitando esse gancho, cara, seguinte, eu acho que faltou justamente a questão... O Palmeiras com certeza foi superior na questão de equipe, na questão de coletivo, justamente porque o Samuel Lino tá me incomodando um pouco, né? A falta de segurança dele, ele não conseguindo fazer nenhum tipo de jogada para frente, sempre jogando para trás. Isso tá me incomodando e acho que isso acaba atingindo muito o coletivo do Flamengo em si, né? Porque o Jorginho, apesar de, né, ter melhorado hoje, ainda faltou um pouquinho e acho que pode ser essa peça na nossa lateral aí com o Samuel Lino. Um empate no Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel era muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não. O Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica. O Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi para o Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá, pá e pá. Que é um golaço do Rossi. Para entrar no jogo. É um golaço, mas é para entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso, para mim, reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem. E aí, o Palmeiras, com 1-0 contra, segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai, quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até calcular essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes, dos jogos em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando... Essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que você ganha na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos, quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo, buscar um segundo gol. O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Não é isso. Ele não sai do jogo do Maracanã. Isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar. E o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente. Ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma possibilidade... No máximo, preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande 60. de levar esse jogo para Quito. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode ir.
aí regular, baixar um pouquinho mais, tá, mas o Flamengo não, o Palmeiras ele vai ao Maracanã lotado e não tem essa mudança de comportamento que o estádio está lotado. Muito pelo contrário, surpreende mais a postura do Flamengo. Do né? Flamengo. O Flamengo teve que se adaptar. E a torcida do Flamengo, né, Mário, a gente sabe que não é uma torcida que é capaz de aceitar. Tá 1-0, gente. Mas até então estava apreensiva. Mas, é claro, porque o Flamengo, este Flamengo que vai para uma semifinal de Libertadores, ele chega nesse momento talvez com menos controle do que ele gostaria do jogo, menos controle do que já exerceu, porém, ele tem solução. Para o rubro-negro, Felipe Luiz, Flamengo é o que importa. Acho que a forma de chegar ao resultado nesse momento, ela é importante, mas se chegar, ela fica em segundo plano. E o Flamengo conseguiu fazer. Eu acho que a gente nunca viu o De Arrascaeta tão bem fisicamente. No ano inteiro. No Brasil inteiro. André, nessa época, nesta temporada. E só para lembrar, é a época que ele hoje precisou de um tempo. Mas nem, poucas bolas, nem quando ele jogava no Cruzeiro. Sim. E no Flamengo me parece assim, absolutamente o melhor De Arrascaeta de sempre. Até comparado com 2019. Porque outro dia a gente conversou sobre isso aqui, ou no Sport protagonista Center. hoje é ele. Sim, e a impressão que se tinha é que como ele tem estado mais saudável nesse ano, é óbvio que ele tem estado mais em campo e por mais tempo. Acho que o Flamengo tem feito um trabalho muito bom de manutenção de um jogador que, óbvio, está muito mais perto, infelizmente, do fim da carreira do que do começo. E aí é normal até as coisas ficarem mais difíceis. Só que o gol que ele constrói no clássico com o Botafogo, que ele vai para cima de dois marcadores, ganha no corpo e ainda consegue fazer uma assistência. E a forma como ele arranca e chega para finalizar hoje no primeiro gol, mostra um jogador do ponto de vista físico, acho, no seu auge. Então, não só pela questão da lesão que ele sempre teve, mas pela parte física também. É isso, rapaziada, é isso. Georgian De Arrascaeta, que ele se naturalize brasileiro, joga na seleção brasileira. E fica a dica. E outra, deixa aqui no comentário se você acha que o Mengão tem condição de levar esse brasileiro. Eu estou extremamente confiante, irmão. E vambora pra cima. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like pra gente trazer muito mais vídeo. Então, até o próximo vídeo, rapaziada. Aquele abraço.